E aí pessoal, bem-vindas e bem-vindos ao BCD, nosso canal Baralho Cigano Diário. Terçou por aqui, eu sou o Leandro, vamos à nossa leitura do dia e o tema de hoje é: qual será o desfecho do meu caso com ele ou com ela? Então essa leitura eu acredito que vai ajudar mais as pessoas que estão numa situação meio esquisita aí com alguém, né? Se você está naquela de não saber o que vai ser ou deixar de ser, se a pessoa vai ou se a pessoa fica, se vocês de repente tiveram uma briga aí, se isso vai ser resolvido ou se a coisa vai pesar, né? Então, é nesses termos que a gente vai conversar hoje para ver aí o desfecho do seu caso com ele ou com ela, né? Ou seja, a direção que as coisas tomam entre vocês a partir daqui. Você vai escolher a sua pedrinha para participar. O olho de tigre ou a Jade. Vai então fazendo sua escolha. Se precisar pausar o vídeo para ter um tempinho maior, faça isso para te ajudar, caso bata uma dúvida aí, né? E se for a sua primeira visita no canal, se inscreve. Vem aqui comigo no dia a dia. Eu tô aqui todos os dias abrindo as cartas, passando mensagens para vocês, então não perde a oportunidade. Se inscreve aí, ativa as notificações, deixa o like também. Isso é muito importante para ajudar o canal, para o vídeo chegar a mais pessoas. A galera precisa conhecer o trabalho, né? Para chegar aqui e começar a se beneficiar das mensagens das cartas. Vamos começar a trabalhar então. Vou usar primeiro o olho de tigre. A Jade fica ali no alto por enquanto. Pedrinha da vez, olho de tigre ali do lado da coruja. Vamos às cartas para você. Qual será o desfecho do seu caso com ele ou com ela? Suas cartas na mesa, então. Vou pegar uma runa também. Já vou colocar ali e a gente faz a leitura de tudo junto. Cavaleiro aqui no alto, carta dos lírios e da lua. Depois veio a serpente, a âncora, a raposa, as estrelas, a aliança, carta do homem e a runa é Rágalas, tá? Então, galera, o que a gente tem aqui? Essa fileira central aqui de cartas está apontando, né, para a segurança, a estabilidade entre vocês sendo ameaçada aí, né? Talvez nesse momento uma confiança abalada, uma certa dificuldade para se chegar a um acordo com alguma coisa entre vocês, né? Uma fase que está exigindo cautela, certo? E uma fase também para você buscar se preservar, tomar cuidado com intrigas, ok? Com energias ali de fora. Essa serpente pode falar muito disso, né? De situações que vêm de fora e que às vezes querem atrapalhar a nossa felicidade, né? Coloca aqui a nossa segurança emocional em risco. Então, é uma fase de se ter cautela com as coisas, de ter atenção. Aqui a gente tem, né, um ponto de dificuldade aí entre vocês, com a confiança abalada, com uma estrutura entre vocês que provavelmente está numa fase aí de ter sofrido algum dano, tá? E a runa, que é Rágalas, ela tá justamente apontando para isso aqui, tá? De situações complicadas, imprevistos, né? Mudança de direção das coisas, então é meio aquela tempestade, né? A runa Rágalas, ela tem a ver com granizo, então imagina, de repente, você ali andando pelo campo e começa a cair um toró e você não tem para onde se esconder, talvez é isso que tá rolando aí, tá? Bom, mas a gente tem no restante da mesa situações muito interessantes aí, tá? Por exemplo, na carta dos lírios, que fala sobre harmonia, fala sobre reconciliação. Nós temos aqui paz, né? Então, uma chance muito grande de vocês se entenderem com aquilo que não estão conseguindo entrar num acordo agora.
E aí a gente tem o cavaleiro como o movimento, a atitude para isso, né? Para que vocês, cada um faça a sua parte aí, né? A fim de vocês se organizarem. Eu acho que juntos vocês chegam à conclusão de que tem muita coisa em jogo, tá? A carta da lua aponta para sentimentos, né? Aponta para um saber o que significa ter a companhia do outro, né? O valor disso. Você provavelmente enxerga as qualidades que ele ou ela tenha e é recíproco isso daí. Então, a gente está vendo alguns elementos aqui já que ajudam a essa fase aqui mais tenebrosa a se resolver, né? Olha, carta das estrelas. Então, as perspectivas entre vocês, se elas estão faltando agora, se de repente você está com essa sensação de não conseguir visualizar um caminho pela frente entre você e ele, ou você e ela, devido às circunstâncias atuais, né? Se você está com esse véu aí diante do rosto, eu não estou conseguindo enxergar mais adiante, a carta das estrelas está aqui para nos mostrar justamente as perspectivas que vocês voltam a ter juntos. Então, problemas resolvidos, né? Aqui, provavelmente você tenha a sua intenção de seguir ao lado dele ou dela, e a gente vê que também a outra pessoa pensa a respeito disso, tá? Então vocês não estão com propósitos diferentes. Acho que é só uma fase, né? Principalmente se uma briga aconteceu, se aconteceu alguma atitude que abalou aí os pilares entre vocês, né? A confiança, de certa forma, foi perdida, e essa runa aponta muito para isso. De repente, algum evento aí que pode ter acontecido, né? Uma situação inesperada, ou mesmo uma atitude dele ou dela com você que você não esperava, né? Onde você possa ter se sentido aqui traída ou traído, né? Então isso travou as coisas entre vocês num determinado ponto, né? Então isso está muito relacionado ao que está acontecendo, mas para falar do desfecho, né? Qual a direção que as coisas tomam entre vocês a partir de agora, a gente vê cartas na mesa que favorecem, ao invés de atrapalhar, tá? A aliança está mostrando uma ligação aqui emocional, afetiva entre vocês que existe e que continua acontecendo, porque a aliança ao lado das estrelas aponta exatamente para esse futuro aqui, né? As estrelas falam muito sobre o que vem pela frente, são os planos, então é você nos planos dele ou dela, tá? Aqui, para que vocês possam seguir juntos. E a carta pessoal, ela tá junto aqui, a carta do homem, né? Mostrando, então, que um faz parte do caminho do outro para que vocês sigam mais tempo juntos, né? Independente do que vai acontecer mais adiante. Mas, para falar do desfecho em relação ao que está acontecendo aí, se você está nessa condição que eu relatei lá no início, né? Sem saber o que vai ser ou deixar de ser, se acontecer alguma coisa, você não sabe se a pessoa vai ou se fica, as cartas estão mostrando aqui caminhos para vocês trilharem, tá? Então, a direção entre vocês é a de casal, é a de relacionamento, vocês têm mais experiências aqui para coletar juntos, né? Então, a gente vê tudo se ajeitando aí, em outras palavras, né? Não temos, por exemplo, um relacionamento que se perde, tá? A gente tem, pelo contrário, problemas que estão aqui acontecendo, de repente com a oportunidade de serem tratados, sentar para conversar, um acordo ao qual vocês não estão conseguindo chegar agora, a gente vê que isso acontece, né? A gente vê a situação se organizando entre vocês. Aqui vimos, né, isso de um modo muito evidente com a atitude, com a movimentação do cavaleiro na direção aqui desses lírios para deixar tudo bem, né, para vocês fazerem as pazes, reconciliação, de acordo com o que está em jogo, que são os sentimentos e as percepções do que um significa para o outro. E isso mantém aqui um horizonte, resgata as perspectivas entre vocês, tá? Então é uma fase difícil. O desfecho aponta para tudo ficar bem aqui, tá? Então essa foi a sua leitura com o baralho cigano, com as runas. Vamos ver o que mais eu posso te dizer hoje, pegando um cartãozinho aqui do baú. Vocês sabem, o que vem do baú nem sempre vai encaixar com o tema, pode ser simplesmente uma outra reflexão para você, algum outro pensamento, de qualquer maneira sempre vale a pena também. E aí eu tiro um pouquinho da luz aqui, né, para você poder visualizar mais facilmente comigo o cartãozinho. Invista em você, valorize seu potencial, renove seus projetos de vida. Então, realmente, o que veio do baú não está relacionado ao nosso tema, mas vale muito a pena. De repente você está numa fase aí
de baixa autoestima, você está deixando de olhar para si, talvez você esteja com uma preocupação tão grande em relação aos seus problemas afetivos, né? E aí você começa a se colocar em segundo plano, a se desleixar, né? Então invista em você, olhe para si, se valorize, tá? Olha aqui, valorize seu potencial, renove seus projetos de vida. Então também é uma mensagem que está te convidando aqui a pensar diferente, a enxergar novas possibilidades, abrir a mente para entender, de repente, o que mais a vida tem para te entregar. De repente, uma outra oportunidade de trabalho, novos lugares para você frequentar, novas amizades que surgem, tá? Então, isso daqui te convida muito a se conectar com coisas novas, né? Renovando os seus projetos de vida, revendo também alguns dos seus valores, das suas ideias, de repente, né? Muito bem, então, essa foi a sua leitura de hoje. Deixa eu voltar o cartãozinho para cá. E antes de você ir embora, só, né, passando o convite, vai passar um cardzinho aqui no canto superior direito da tela do vídeo de ontem, lá do outro canal, do Reino Cigano. Inclusive eu fiz uma oração lá aos pretos velhos no final da leitura. Vale a pena você acompanhar, certo? Fica o meu convite, se você ainda não participa do meu outro canal, você pode ir lá e se inscrever também e começar a acompanhar os vídeos que rolam diariamente, tanto aqui quanto lá. Tá passando o cardzinho aí no alto para você. Reorganizando o baralho, voltando a runa para o saquinho. Vamos agora trocar a pedra, o olho de tigre pela jade. Pedrinha da vez ali, do lado da coruja. Cartas para você que vai comigo nessa leitura aqui. Qual será o desfecho do seu caso com ele ou com ela aí? Será que vai ficar tudo bem? Será que vai complicar? A chapa vai esquentar? O que vai dar aí? Vamos ver. Suas cartas, já vou colocar a runa também. Daí a gente lê tudo junto. Tá aí. Então veio para você no baralho cigano o açoite, o caixão, a criança, a carta do urso, a foice, a carta da carta mesmo, a cegonha, a casa e os lírios. E a runa é runa Únio. Tá aqui. Bom, o que a gente tem entre vocês aí? Vou dizer o seguinte, se você veio para esse tema, é porque você tá numa situação aí, como eu falei lá no começo do vídeo, meio esquisita, tá sem saber o que vai ser ou deixar de ser, de repente a batata tá assando aí, pode ter acontecido uma briga, né? E a carta do açoite, que foi a primeira que eu coloquei na mesa, pode apontar exatamente para esse cenário entre vocês agora, de confusão, de desentendimentos, de desencontro, né? E isso gerando aqui um afastamento. A carta do caixão, né? Fica cada um para um canto, nada está acontecendo. Não temos a ideia de término aí nesse caixão, vamos tomar cuidado com palavra-chave, porque não é a única carta que está na mesa, isso está fazendo parte aqui de um contexto dentro da leitura, e a gente tem 9 cartas do baralho cigano, e a gente tem uma runa também, tá? Então, esse caixão está mostrando realmente uma fase complicada, de ausência, de afastamento, né? Provavelmente consequência aqui de desentendimentos, de falta de acordo e tudo mais. Por outro lado, a gente tem a criança também, ali na mesma linha de cartas, né? E aí, o que isso aponta para nós? Tem uma ideia muito interessante aqui para eu te passar, que é a seguinte. A fase entre vocês pode ser essa daqui. Mas o caixão, se ele aponta término, então agora sim, vamos pensar na ideia do término. O término dessa fase difícil, porque nós temos esperanças renovadas na criança. A criança é uma carta de esperança. Então, essa fileira aqui de cima de cartas pode estar marcando uma
mudança na maré aí, né? As coisas se modificando. Uma fase realmente aqui de desentendimento, de ausência, de falta de oportunidades, de correspondência afetiva que está passando, né? O caixão pode marcar aí sim a ideia do término de uma fase, tá? Quando a gente fala em término dentro de uma leitura afetiva, vamos lembrar o seguinte: nem sempre isso vai representar o término entre duas pessoas. O caixão pode aparecer duas vezes entre duas pessoas que ficam por muito tempo juntas, vivendo diferentes fases. Então, esse caixão falando sobre as transformações pelas quais essas pessoas passam juntas, tá? As coisas não são mais como eram, mas as duas pessoas seguem ali. Ou seja, o caixão marcou uma etapa que se concluiu e outra começou, né? Então a gente tem que ter isso em mente também. E o caixão pode estar marcando exatamente a conclusão aqui de uma fase entre vocês e a gente vê uma energia de melhora, portanto, né? Com a criança renovando esperanças ali. Tem certas coisas entre vocês que precisam ser devidamente conversadas. Então, a gente vê que o baralho está colocando uma condição aqui de maturidade, de consciência. Por quê? O urso pode falar muito sobre teimosias, orgulho. Então, e aí é onde você pode falar: ah, isso acontece mesmo. A pessoa é uma cabeça dura, é teimoso, é teimosa, é aquela pessoa que senta em cima do orgulho e não sai dali. O urso pode apontar muito para isso, né? Mas a foice está falando que é necessário mudança e a gente vê essa mudança acontecendo. A foice traz aqui um aspecto daquilo que não é legal entre vocês e que é cortado, né? Então, a possibilidade aí de melhoria, de se lapidar as coisas. A carta do envelope, a carta da carta, né, que traz energia de comunicação, vê que essas circunstâncias aqui, né, são melhoradas pela conversa, pelo diálogo. E geralmente é pelo diálogo que a gente se entende, que a gente se acerta mesmo, né? Então, o que o baralho está querendo dizer? Oportunidade de conversar, de tratar das coisas e de cada um aí, né, procurar, de repente, cumprir o seu papel no que diz respeito a onde precisa mudar, né? O que precisa parar de acontecer, né? Talvez tenha algumas atitudes da outra pessoa que não são legais, talvez tenha algumas atitudes suas também que não estão legais. Essa teimosia pode mostrar uma dose de cada um aí, do urso, tá? E isso é que precisa parar de acontecer. Um precisa ceder mais ao outro, né? Então, e a gente vê exatamente esse espaço surgindo porque vem conversa, né? E a conversa traz acordos que de repente estão faltando aí entre vocês. E a gente vê uma energia de mudança que é importante aqui na cegonha, tá? Para quê? Para transformar exatamente o que está acontecendo, para as coisas terem mais espaço para fluir. A gente já falou sobre isso, né? Provavelmente uma fase aqui de mudança entre vocês, de esperanças renovadas, de as coisas melhorando, né? Uma fase de mais confusão, de mais divergências aí, ficando para trás. E aí vem a cegonha que aponta para novas direções. Então, novas oportunidades entre vocês, mais para vocês viverem juntos, com entendimento, com harmonia, com reconciliação, com deixar tudo em casa, literalmente aqui. Então, essa fileira de cartas aponta para o nosso desfecho entre vocês. As coisas se ajeitam, certo? Então, se está tudo meio esquisito agora, se está te parecendo que o negócio pode ir para o buraco, não vai não, né? A gente vê muito aqui de uma volta, a gente vê muito de consciência para sentar, conversar, entender quais são os problemas, cada um fazer sua parte para melhorar, né? De repente, se você pensa assim, eu não fiz nada, é culpa dele ou culpa dela, vamos entender que cada um precisa fazer sua parte, né? A teimosia pode ser, como eu falei, uma dose de cada um aqui, mostrada no urso, e isso precisando ser realmente modificado. Temos intenções recíprocas aqui, temos esperanças renovadas, temos tudo se ajeitando, né? Uma energia aqui de as coisas ficarem em paz. Então, se você está meio perturbado agora, meio perturbado, sem a sua paz, né? Porque está te faltando perspectivas, para você continuar enxergando uma caminhada com ele ou com ela aqui, qual é o desfecho disso tudo aí? Então, as coisas se ajeitam, certo? Por isso que a gente tem que olhar para as cartas de uma maneira cuidadosa, para a gente não ficar só navegando nas palavras-chave delas, né? Entender as cartas que aparecem dentro de um contexto de leitura. E temos a runa ainda também, que é a runa Únio, que vem trazer o quê? Alegria,
bons sentimentos aqui, leveza, tá? Então, esse é um elemento muito importante que existe entre vocês e que provavelmente você sabe e não quer perder, e a outra pessoa também sabe. O que está acontecendo então entre vocês? Provavelmente muitos dos problemas estão aqui, olha, nas teimosias, no orgulho, na necessidade de ter razão, e você pode realmente até me dizer nos comentários, de fato, a pessoa é cabeça dura mesmo, é difícil, né? Eu sei que é uma pessoa difícil, mas é de quem eu gosto e fazer o quê? Eu só queria saber se o desfecho disso é positivo ou é negativo, então é positivo, tá? As coisas se ajeitam aqui e a gente vê, inclusive, um pouco mais de flexibilidade surgindo, né? Então essa coisa de teimosia, de cabeça dura, de talvez uma pessoa muito sistemática com quem você lide, a gente vê que esse alguém começa a sacar que não dá para ser assim, que tem que ceder em alguns pontos, porque isso é se relacionar. E se a gente tem alguém que vai querer continuar ao seu lado, né, essa consciência precisa fazer parte do processo de mudanças aí, de renovação, para vocês de fato aproveitarem uma nova fase juntos. E o baralho está apontando para isso, tá? Então o desfecho realmente é positivo. Agora eu vou pegar um cartãozinho do baú, vamos ver o que rola para você hoje aqui. Subir um pouquinho a luz da tela para facilitar a sua visualização. E você sabe que o que vem do baú nem sempre vai somar ideias ao tema. Pode ser que aconteça também, né? Mas também pode ter a chance de ser apenas uma outra reflexão para você. Vamos ver. Tirei a luz para facilitar a sua visualização. A calma, a análise e a paciência são importantes para o sucesso em qualquer situação. Muito bem. Então aqui a gente tem uma oportunidade evidente de combinar o que veio no baú com o baralho cigano e com a runa também, né? Por quê? Se a gente está falando do sucesso em qualquer situação e a condição para isso é a calma, a análise e a paciência, então é o que você precisa agora. Ser paciente, cuidado com a ansiedade, querer resolver as coisas de uma vez, de repente te bate uns 5 minutos, aí você fala, agora eu vou por tudo ou nada, eu vou chamar a pessoa para conversar, eu vou soltar os bichos, né? E se não quiser, problema dele, o problema dela, depois você se arrepende, porque você agiu na raiva, né? E querer resolver as coisas na pressa, agora, na base do tudo ou nada, não vai ser a sua melhor alternativa. A sua melhor alternativa é a calma, a análise e a paciência. Isso é importante para o sucesso em qualquer situação, inclusive a situação, então, da qual nós tratamos. Ou seja, nós vemos que o desfecho entre vocês é positivo, nós vemos as coisas melhorando, problemas aqui que se resolvem, tem uma nova fase surgindo aí, mas então tenha calma, né? Seja um pouco paciente. Se a pessoa que você mentalizou aqui é alguém de quem você gosta muito, quer muito ter ao seu lado, então tenha calma, né? Vimos a direção do baralho aqui com o que tem para rolar entre vocês. Então isso já traz uma tranquilidade, né? A partir disso, então, procura afastar a ansiedade, aflições, porque isso, se você de repente der muito espaço, são energias que vão te conduzir a enfiar os pés pelas mãos. Aí você vai pro tudo ou nada, pro vai ou racha, e de repente a coisa não está madura para se transformar como precisa se transformar. Então, o sucesso, né, em qualquer situação e também nessa, para você, depende de calma, de análise e de paciência. Então, vai com calma, a gente viu um desfecho positivo entre vocês, né? A poeira baixa, as coisas se assentam, se organizam e a gente tem mais aqui para acontecer a dois, certo? Essa foi a sua leitura do dia, então. Se você gostou, deixa o like, né? Lembra que isso é sempre importante para o canal. Deixa o seu feedback aqui, principalmente na parte que eu comentei, né? De teimosia, de cabeça dura. Se você acha que a pessoa de quem você gosta é muito sistemática e isso é o que atrapalha demais entre vocês, grande chance, né? Disso daqui, nós vimos, tá? Então me diz aí nos comentários se essa parte bateu para você. E te faço o convite para participar também do meu outro canal, Reino Cigano. Tá rolando vídeo por lá todo dia também. Na tela final agora aqui tem cardzinho, tem botão para você ir lá e participar do meu outro canal também, certo? Então valeu, gente. Um abraço. Para quem for pro Reino Cigano, até mais tarde. Para quem não for, até amanhã aqui no BCD.